Contrato de namoro. Você sabe o que ele é? Para que serve? Será que um contrato de namoro pode influenciar na caracterização da união estável? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente isso. Primeiro, a gente tem que entender que o Estado busca proteger todas as formas de família, sem preconceitos, porque a família é a base da sociedade e ela deve ser caracterizada sempre pelo afeto e pela solidariedade recíproca entre seus membros. Nesse contexto de entidade familiar, de proteção às famílias, surge a união estável, que é uma entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com o interesse de constituir família. Esses requisitos que eu citei vão ser verificados pelo juiz no caso concreto. E caso estejam presentes, a união estável vai ser reconhecida. A gente precisa entender basicamente que a união estável acontece quando o casal demonstra que vive como se casado fosse, mesmo vivendo somente em uma união estável. E isso independe deles morarem juntos, por exemplo. A união tem que ser prolongada no tempo, sem rompimentos sérios e prolongados. Outra coisa, outro ponto importante que a gente tem que ressaltar com relação à união estável é o regime de bens, que caso o casal não decida ser de outra forma, vai ser o regime de comunhão parcial de bens, aqueles onde todos os bens adquiridos na constância do casamento, durante a união estável, no caso, vão ser de ambos os companheiros. É justamente na questão do reconhecimento da união estável e a posterior divisão de bens entre os companheiros que entra o contrato de namoro, esse instrumento, essa declaração, né? Hoje em dia, as relações amorosas são muito dinâmicas. Não existe tanto formalismo na construção de um casamento ou até mesmo de uma união estável. Por vezes os casais se conhecem, começam a namorar e com pouco tempo já estão morando juntos, planejando um casamento. As relações passam de fase muito rápido. E é justamente em relação a essas fases que passam muito rápido, essas relações dinâmicas que nós vivemos, que se tem a dificuldade de medir, né, de analisar, verificar quando começa a união estável, quando termina o namoro e se inicia ali uma união com a intenção de constituir família. E nessa perspectiva surge o contrato de namoro, que basicamente pode haver diferenças aqui e ali, mas seria um instrumento em que as partes declaram que não tem interesse de constituir família, que não tem interesse de constituir uma união estável, que aquela relação não passe de um namoro, ou até mesmo um namoro qualificado, mas que aquela relação não vai gerar direito a partilhas. Na verdade, as partes querem afastar a união estável, afastar um fato da vida. Mas atenção, esse contrato pode não gerar o efeito que se espera dele. O entendimento dominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que o contrato de namoro não pode negar a existência da união estável. As partes, os conviventes, os namorados muitas vezes, não podem, através de uma declaração de vontade deles, dizer que o relacionamento não é contínuo, não é duradouro e que eles não têm a intenção de constituir família, sendo que é verificado na relação fática, na relação da vida, que esses requisitos existem de verdade. Alguns doutrinadores dizem que é uma fraude, que o contrato é completamente nulo, mas, de fato, não pode esse contrato, essa declaração, negar algo que existe na realidade e que o juiz verifica no caso concreto. Quer dizer que esse contrato não serve para nada? Bom, não é exatamente isso. Ele não serve para o que a maioria das pessoas querem utilizá-lo, quer dizer que não existe uma união estável. Mas ele pode servir como um meio de prova, aliado sempre a outras provas, como testemunha. Então, se existe uma ação de reconhecimento de união estável e a outra parte, o outro convivente, quer negá-la, ele pode usar esse contrato como um meio de prova, mas jamais ele vai ser definitivo. Só para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma afirmação da autora Maria Berenice Dias, quando ela diz que o contrato de namoro, na verdade, só serve para monetizar a relação afetiva. E essa afirmação merece atenção, porque a gente percebe que, historicamente, o direito das famílias, assim como o direito civil como um todo, vem buscando despatrimonializar as relações e dar mais importância às pessoas e às relações afetivas entre elas. Mas e aí? O que é que vocês acham? Vocês concordam com essa despatrimonialização, com essa importância maior nas relações afetivas? O que é que vocês acham sobre o contrato de namoro? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês
E só para lembrar, eu também estou lá no YouTube, então você pode ir na minha bio, clica no link e se inscreve, que lá vão ter vídeos diferentes com outros tipos de conteúdo sobre direito. Valeu, galera. Muito obrigado.